Olá, minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida, Rebecca Perron falando. Ao longo da minha infância, tive um punhado de indivíduos que procuram habitualmente intimidar e machucar pessoas que eles consideram vulneráveis. Desculpa, o YouTube agora demonetiza a palavra com B. E eu não quero dizer Beetlejuice. Beetlejuice. Lá no colégio privado, a maioria das crianças não gostava de mim. Alguns deles me atormentavam de vez em quando. Mas alguns me atormentavam de vez em sempre. Algum desses indivíduos é alguém que eu vou chamar de Millie. Ela era um serzinho problemático e eu diria que até meio perturbado. Ela não entendia porque as pessoas ficavam chateadas quando ela dava uma surra nelas. Qual é? A gente tava só brincando. Sendo honesta, eu não era o único alvo dela. Ela dava oportunidade igual pra todo mundo. Meninas, rapazes, altões, baixinhos, gente que subia em pedra, qualquer um. E ela fazia de tudo desde xingar, a roubar, até violência física. Quando você é criança, os adultos se falam pra se defender de gente como ela. Defender as inocentes, ser o herói, fazer a coisa certa. O que eles não te falam é que você faz a coisa certa e ainda assim se dá mal. Milha, eu sei que você é adulto e provavelmente é uma pessoa melhor, mas eu vou te usar como exemplo. Bora seguir com o show! O nosso incidente aconteceu na 6ª série. Naquele ano tinha chegado um garoto que eu vou chamar de Greg. O Greg também era uma alma problemática. A situação na casa dele era horrível, todo mundo zoava ele e às vezes ele retaliava não com palavras, mas com os punhos. Ele odiava todo mundo e todo mundo odiava ele. Bem, exceto por mim. Como eu sabia que ele era tão socialmente excluído como eu não queria maltratar ele. E em troca, ele nunca me maltratou. Pode-se dizer que fomos amiguinhos por um tempo. Enfim, como a escola era pequena, não tinha refeitório, a gente comia na quadra. Um belo dia, eu e o Greg estávamos tomando lanche na arquibancada. Quando o Greg não estava dando voadora nas crianças que zoavam dele, ele escrevia num diário. Deve ter sido a primeira opção dele para se expressar emocionalmente, mas eu não sou psicóloga. E naquele dia ele tinha deixado o diário ao lado dele no banco. Enquanto conversávamos, a Millie apareceu. Lembra dela? Ela estava falando com a gente até que ela viu o diário do Greg. O que é isso? Tira a mão, é o meu diário. Diário? Agora sim eu quero ver. Num instante, a Millie arrancou o caderno da mão dele e saiu correndo. Então, o Greg foi atrás. Para poder fugir dele, a Millie entrou no banheiro feminino. Quando eu alcancei os dois, o Greg estava parado na porta do banheiro feminino. A Millie estava lá dentro, a menos de 1 metro dele, lendo o diário do Greg em voz alta para as outras meninas ouvirem, sabendo muito bem que ele não podia entrar para detê-la. E lembrando, o Greg tinha problemas. Devia ter umas coisas muito pesadas naquele caderno e ela estava presa a espalhar por aí. Eu vi isso tudo acontecendo na minha frente, então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Aquilo não estava certo. Hora de defender os inocentes como os adultos disseram. Então eu entrei no vestiário e comecei a brigar com a Millie pelo diário. Claro, ninguém estava se machucando, a gente estava sendo um cabo de guerra. Só que o cabo de guerra logo escalou para a guerra. Triste de adivinhar quem foi longe demais. A gente ficou brigando por alguns segundos quando aconteceu. Quando eu dei por mim, a Millie agarrou o meu braço e me mordeu com toda a força. Eu gritei a plenos pulmões e soltei o diário. Quando ela finalmente me soltou, eu olhei pro meu braço e vi a marca da mordida na minha pele. Tava uma coisa medonha. Tava dando pra ver as marcas dos dentes e tava ficando roxo, sem contar que tava tudo babado. Ainda bem que não chegou a cortar a pele, porque mordidas humanas não são brincadeira, não. É só pesquisar no Google. Eles falam pra procurar um médico imediatamente se uma mordida cortar a pele. Parece que a nossa boca é mais venenosa de que um dragão de Komodo de tanta bactéria que tem. Veio que te faz pensar 2 vezes sobre beijos. Você me mordeu? Você me mordeu mesmo? Qual é o seu problema, sua louca? Você é doente. Eu vou falar pra enfermeira. De repente, a Millie não estava mais tão preocupada com o diário do Greg. Eu fui pra enfermaria com a Millie no meu carro tentando me convencer a não ir. Então ela me desinfetou e chamou o diretor. Nós duas fomos mandadas pra sala dele. Eu contei a minha versão da história, mas quando foi a vez da Millie contar, ela teve a audácia de dizer... Quando ela pôs o braço ao redor dos meus ombros, eu não conseguia respirar. Ela estava me sufocando. Então eu não tive outra escolha senão mordê-la. Objeção? Excelência! Não é assim que o corpo humano funciona. Não, eu não falei isso. Eu não falei nada na hora porque não era minha vez de falar. E honestamente eu estava ficando com medo, porque o diretor estava agindo como se eu fosse tão culpada quanto a Millie. Não sei se ele acreditou ou não na ladainha dela, mas ele ouviu a versão das duas e disse... Bem, já que as duas estavam de gracinha no banheiro, as duas serão punidas. De gracinha? Eu vou ligar pros pais de vocês. Rebecca, você vai perder 5 méritos. E Millie, geralmente você perderia 5 também, mas como essa é a 2ª vez que eu te vejo na minha sala este ano, você vai perder 10. Eu tenho várias objeções. Deixa eu ver se eu entendi.
O meu crime, pelo qual estou sendo punida, foi ser mordida ao defender outra criança. E a pessoa que me mordeu teria exatamente a mesma pena que eu se aquela não fosse a segunda ofensa dela? Filhote, o que você fumou? Ah, claro, devia ter educadamente pedido pra filhotinha de gostar de devolver o diário, como se ela fosse mesmo devolver. Agora não importa quem você é, existe uma grande diferença entre cabos de guerra para recuperar propriedade roubada e uma mordida que podia muito bem ter terminado num passeio de ambulância. Senhor do céu, a Becca se enfezou? Mas por mais revoltante que aquilo fosse, eu tava entrando em pânico. Naquele momento, eu só conseguia pensar que eu tava encrencada. Era pra ser a boazinha, a pacifista, a ficha limpa. 5 pontos e ligar para os meus pais? Eles só fazem isso com os delinquentes. Eu sou uma delinquente agora? Jesus, meus pais vão ficar possessos comigo. Quando ele nos mandou pra sala, pelo resto do dia, eu tava uma pilha de nervos, temendo o som do último sinal. Com certeza o diretor ligou pra minha mãe e no instante em que eu pisasse no carro, eu estaria morta. Bem, a aula acabou e eu solenemente me dirigi ao carro da minha mãe. Parecia que eu tava caminhando em direção à guilhotina. Eu silenciosamente entrei e esperei pelo pior. Oi, Dacinha, a gente vai ter que esperar um pouco aqui. Sua irmã ainda tá no treino de basquete. Então, é isso? Sem gritos, sem bronca, sem castigo? Ela vai fingir que não aconteceu nada? Eu tava um pouquinho confusa. Pera aí. O diretor não ligou pra ela, ligou? Ela não sabe de nada. Isso não tá certo. Ela tem que saber. Ou eu levei uma mordida no braço por nada. Olha só o que a Emily fez. Ah, tá bom. Explica essa história, palhaço! A gente ficou lá por uma boa meia hora e a mamãe calmamente explicou várias vezes para aquele cavalheiro o quão absurdo era punir uma criança por basicamente ser atacada, especialmente defender outra criança. E ela que preocupada de ela ficar brava comigo. No final ela não conseguiu fazer o diretor revogar os pontos negativos, mas isso quase que não tinha importância. Eu tinha feito a coisa certa, lutei pelo que eu acreditava. E as pessoas que importavam sabiam disso. Podia até ter consequências, mas fazer o bem já é uma recompensa. E depois daquele dia, a Millie recuou, e raramente voltou a incomodar a mim e o Greg. Só para mostrar o que um ato de coragem pode fazer.